Olá, meus queridos alunos. Voltamos para a aula de número 4 da matéria Escola Dominical. Fica atento com a sua apostila, acompanha as videoaulas com a sua apostila, faça observações na matéria, leia as referências. Essas apostilas são cheias de referências. Vamos ler a palavra de Deus para prosseguirmos, então? Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, versículo 12, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante, tem uma outra versão que diz penetrante, do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? Nós gostamos de usar esse chavão na igreja. E todos digam amém. É muito maravilhoso. Bem, vamos estudar alguns pontos agora importantes. Sempre fica alguma coisa para você desenvolver com seu raciocínio. Essas 6 aulas, não tem como nós observar todos os itens importantes, mais forte, que nos traz, que nos chama, a atenção, mas preste atenção. Então, por isso, você tem que estudar a sua apostila toda. E vamos falar aqui sobre algo importante. Deus disse acerca de sua palavra, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, versículo 11. Olha, nós agora vamos entender a importância de nós levarmos convidados não evangélicos para a escola bíblica dominical. Seja criança, cada departamento, empenhe-se nisto, ou empenhem-se nisto, tá? Levar pessoas, amigos, leva crianças, as crianças vai. Nunca mudou lá nos tempos antigos, não. A criança vai, a visão é a mesma, a estratégia é a mesma, e ainda hoje com muito mais intensidade, com muito mais facilidade, o meio de transporte, ou como tem facilitado. Então, convidando as pessoas não crentes, as crianças, então, convidá-las e os pais vão junto. Bem, agora nós podemos prestar atenção também olha só, nós podemos prestar atenção, não importa se a pessoa é criança sem ideias, sem ideia, não é pessoa sem ideia, não. Sem ideias formadas. Sem ideias formadas ou adulta com ideias e conceitos já estratificados. Formadas ou adulta, tal, com convicção firme em torno de religião. Isso é importante. Tem pessoas que tem pessoas que
Você tem religião? Não tenho. E mais ruim é quando ele diz, nem quero. Aí é difícil. Para quem? Tanto para ele quanto para nós. Parece que ele corta toda a nossa mensagem, aquilo que temos em mente para falar com ele. Bom, mas vamos lá? Então, nós já lemos um versículo, a palavra de Deus. Então, isso é importante, hein? Não pense que ela volta vazia. Portanto, quão importante é pregar a palavra de Deus. Quão importante é ensinar. Estou reenfatizando isso aqui. É importante frisar que o futuro do novo convertido, infantil ou adulto, depende do que lhe for ensinado agora. Nesse sentido, preste atenção, o alvo do professor trabalha muito nisso, de qualquer departamento, seja berçário, seja em jardim de infância, seja o pré-adolescente, seja o adolescente, seja o jovem, o adulto, a classe de anciãos de 60, da terceira idade, e a classe de casais, novos casais e tal. Bom, isso é muito importante. É o empenho do professor. É para adulto, o professor deve estar preparado, captar a atenção deles. Você vai notar, naturalmente alguém vai falar, tem tantas pessoas não crentes hoje na escola. Temos 3 pessoas aqui na nossa classe que não é crente, não é evangélico. A gente fala crente que é o jeito comum da gente pronunciar, mas não é evangélico. Muito importante. Um dos intuitos, pois, da escola dominical é o de fazer de seus alunos homens e mulheres verdadeiramente cristãos que se assemelhem em palavras e obras ao ideal apresentado em Cristo. O que Paulo diz? Sede meus imitadores, segundo aos Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Muito importante. Sendo tarefa do professor da máxima importância e do maior alcance, é necessário, portanto, que este comece bem a sua matéria, a Bíblia e também a arte de ensinar, desenvolvido pelos elementos da pedagogia. É muito importante. Olha só, escola bíblica, escola dominical tem 3 objetivos básicos. Vamos vê-lo rapidinho. Ganhar almas para Jesus. A gente já falou isso em evangelismo. Parece que escola dominical e evangelismo se parecem muito. Embora a escola dominical não seja um culto evangelístico, cuja principal preocupação é a pregação do evangelho, o ensino da palavra de Deus em classe não só produz o crescimento espiritual do crente, como também a conversão do descrente. Claro, aqui é um ensino metódico, tá? É um ensino que cada um tem a sua revista, está acompanhando, leu em casa. O sermão eu preparo ele em casa sozinho. De vez em quando, eu graças a Deus, sempre saindo para ministrar, escola dominical, cultos evangelísticos, cultos de ensino, e eu tenho a mente muito fácil para captar do Espírito Santo o tema que eu vou desenvolver. Quase que pouco tempo depois que a pessoa me liga. É coisa de Deus. E eu não tenho que ficar me exaltando nisso, não. É mistério.
como diz o pregador animado, né? É mistério. E eu vou remoer, esboço, às vezes memorizo 3 tópicos só e deixo o espírito fluir. Tem feixes e mais feixes de esboço. E assim a gente vai aprendendo cada dia. Outra, desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter de cristão. Como já vimos, o ensino da palavra resulta em progresso espiritual do aluno, aumenta e solidifica sua fé. O que mais? Fortalece sua convicção de salvação e modula seu caráter. Uma pessoa que não é crente abraça Jesus como Salvador através da frequência da escola dominical. Meu filho, dificilmente ele vai escapar. Ou não é, talvez a palavra não é escapar, ele vai abandonar. Não vai. Vai ficar plantado. A terra se abriu e a semente veio com mais profundidade e a terra acoplou ela e ela vai produzir. Vai criar um calor na semente, ela vai morrer as entrecascas, a polpa dela e a vida vai vir. Maravilha. Outro, treinar o cristão para o serviço do mestre. Quem está fazendo isso não vai ter dificuldade amanhã ou depois de direcionar, de dirigir uma igreja. Não vai. Quando passar para ele, se for um jovem, casou, é melhor ser casado, não é o conselho mais... não é tanto conselho, é o certo. É a pessoa ser casada. Ele vai ter dificuldade para aconselhar um casal, para aconselhar uma senhora, não é? Então, o certo é ser casado. E a Bíblia recomenda a ser casado. Não proibindo de pessoa solteira ser obreiro. Eu sei de pessoa solteira que é pastor, evangelista, presbítero e exerce bem os seus cargos. Conhecemos? Eu conheço e você também conhece. Ok? Treinar. Então, treinar cristão. O treinamento espiritual promovido pela escola dominical dá ao aluno ilimitadas oportunidades de servir ao Senhor. Próximo, preste atenção. Em resumo, o lema da escola dominical deve ser ganhar almas, cada aluno um crente salvo. Treinar, ganhar almas, treinar cada salvo bem treinado. Você tem que grifar isso aí, sublinhar. Tá? Terceiro, 3, preparar obreiros, cada aluno bem treinado. Meu Deus. Um obreiro ativo, diligente e dinâmico. Meu Deus do céu. É lamentável que muitas escolas dominicais no Brasil não têm aproveitado todo o seu potencial e por isso não têm colhido mais fruto do seu trabalho. Tem muitas que têm. É decressivo a questão da pontualidade da igreja. Vai, em vez de matriculando, matricula-se 3, desmatricula 2. Igual a história de uma cidade que eu morei. Como que é que a questão? Eu fui para lá pastorear, lá para aquela cidade. E como que é, conversando um dia com a pessoa, como que é assim, essa questão aqui de construção da cidade e tal? Aí com quem eu estava conversando ficou assim, atento e
Não, é bom e tal, constrói muito. Aí tinha um meio irônico, crítico, falou assim, constrói 3, derruba 2. Estava regressivo, o crescimento não estava crescendo, está diminuindo, não é? Bem, então é isso aí. Há também professores de classes infantis que não dão a devida importância ao ensino da palavra de Deus para as crianças. Não lê a Bíblia ou a lição bíblica apropriada para cada faixa etária, nem explicam a mensagem de cada texto lido. Uma coisa é o professor que já, quando está bem encaminhado, ele é um profundo leitor da Bíblia. Fica lendo a Bíblia sua esporadicamente, não? Mesmo que você lê esporadicamente, mas lê o livro todo, lê o Gênesis, vai lá ler Mateus, terminou o livro de Mateus, volta, lê o livro de Provérbios, e vai lendo assim. Tem uns livros que é difícil de ler. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Tem uns livros que são difíceis de ler, tá? Números, Levítico, meu Deus do céu. Deuteronômio é até bom. Deuteronômio é repetição, ele repete muitas coisas de Êxodo, de Levítico e de Números. Deuteronômio. Repetição da lei. Mas é difícil, viu? Para terminar, vamos terminar. Então precisa isso aí. Às vezes se limitam a cantar corinhos e tal, e assim vai levando. Olha, preste atenção. Organização da escola dominical na Assembleia de Deus do Brasil, na Assembleia de Deus no Brasil, negócio do Brasil. Na Assembleia, aqui está do Brasil, mas eu vou corrigir isso aqui. No Brasil. A escola dominical vem se organizando de modo progressivo, principalmente através de cursos especiais de treinamento e principalmente através de cursos através de cursos especiais de treinamento de professores realizados em vários pontos do país. Lembro do saudoso pastor Antônio Gilberto com o CAPED. Eu tive o privilégio de fazer o CAPED. Em 82, lá em Campinas, Goiânia. Assembleia de Deus, na época, presidente saudoso Albino Boaventura. Hoje é o bispo aí José do Carmo. Outro empreendimento que veio ajudar a escola dominical são os cursos de teologia que têm surgido. Você está fazendo um curso. Como toda a escola dominical precisa ter a sua boa organização, sob pena de não funcionar. Sob pena de não funcionar, uma pena que não funciona. Está querendo dizer isso aí? Organização deve ser pessoal. Preste atenção. Primeiro, ela sendo pessoal. Organização pessoal diz respeito aos recursos humanos de que a escola precisa ser dotada. Esses recursos são desde os alunos até a diretoria. Vou terminar, estou terminando já. Ela precisa ter um superintendente inteligente, de visão, se possível, daqueles bem criativo. Não é aquele superintendente que vai lá e ele mesmo lê o título da lição. Gente, o tema da lição, o tema da lição, gente, ou subtema, que o tema normalmente é mas a gente chama de título da lição. Tema é do trimestre. O título da lição deve ser lido com a igreja, para a igreja já despertar, para facilitar para o professor. Outra coisa, tem esse superintendente, tem um vice-superintendente, tenha um primeiro secretário, um segundo secretário, são importantes, faz parte da organização.
tesoureiro, bibliotecário, porteiros daqueles bem ativo, atento, educado, receptivo. E aqui nós encerramos esta quarta aula.